Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vou começar a gravar aqui a nossa aula de cinema 4D dessa semana. E nessa aula a gente vai começar a explorar um pouco mais os recursos de render do cinema 4D. Vai explorar também um pouco mais como que funcionam os materiais, a questão não só das configurações básicas de reflexo e transparência, mas os mapas, né, o bump map, o displacement map, e vai aprender a usar HDRI, tudo de mais importante que tem naquele material da aula teórica, tá? Eu vou tentar colocar aqui Ambient Occlusion, a gente vai aprender a usar o Ambient Occlusion, para vocês poderem ver como que dá para melhorar o render, mas também como que você pode começar a ter renders demorados, né? Fazendo usando esse tipo de recurso. Mas que são recursos fundamentais, não dá para pensar em 3D sem pensar em renders elaborados, né? Mesmo os renders simples, muitas vezes eles são feitos de uma forma elaborada. Bom, a cena aqui está vazia, né? O projeto está limpo. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que é relevante, principalmente porque a gente vai trabalhar com HDRI, a criar objetos de ambiente, tá? De environment. Um objeto de ambiente que é muito comum é o floor. Eu acho que eu até cheguei a mostrar, não tenho certeza. O floor é um chão, né? A tradução é piso ou chão. Ele, na verdade, ele substitui a criação de um plano. Eu poderia criar um plano aqui para fazer um chão, né? Poderia criar um plano. Só que o plano, ele é limitado, né? Ele começa com essa dimensão, 400 por 400. Eu até poderia colocar aqui, sei lá, 4.000 por 4.000. E tem hora que vai ter que ser um plano, tá? Tem coisas que o floor não faz. Por exemplo, se você quiser trabalhar com ele como um collider de objeto, né? Um object collider, que a gente viu no semestre passado, para que os objetos caiam aqui em cima, tem que ser o plano. O floor não funciona como collider. Mas, por mais que eu aumente o tamanho dele, quando eu renderizo, vocês vão perceber... Meu render está com problema. Tá? Vocês vão perceber uma quina ali em cima. Eu não tenho uma linha do horizonte, né, definida. Por quê? Porque ele tem um tamanho limitado. E aí eu posso ficar inventando aqui, colocar, sei lá, 4 milhões por 4 milhões. Mas se eu quero uma linha infinita, se eu quero um horizonte, é mais fácil vir aqui em Create, Environment, Floor. O Floor, por mais que ele pareça que ele está também 4.000 por 4.000, acho que é mais ou menos o tamanho que eu tinha colocado. Pareça que ele está limitado a uma área. Quando eu renderizo, vocês vão ver que... Deixa eu colocar aqui na linha do horizonte para ver melhor. Vocês vão ver que ele faz uma linha... Olha lá. Uma linha do horizonte infinita, né? Eu não estou podendo mexer o mouse, tá, gente? Eu vou começar a renderizar por aqui, ó. Vou renderizar pelo Picture Viewer. Tá com problema no meu cinema 4D. Problemas são normais em softwares, a gente já sabe disso. Às vezes é uma questão de atualização. Eu pesquisei e não consegui resolver. Mas enfim, tá aqui, ó. Aqui eu consigo mexer o mouse. Até bom para vocês lembrarem a diferença do Render View, né, que faz um render de preview aqui na timeline, e o Picture Viewer. O Picture Viewer ele já faz um render, um arquivo mesmo que eu posso salvar, exportar. Inclusive, quando eu configurar meu render, é por aqui que eu exporto, né? Por aqui que eu exporto o render, tá? Pelo Render View, pelo Picture Viewer. Render to Picture Viewer. Esse aqui é só de preview, Render View. E aqui as configurações de render que a gente vai mexer hoje também, tá? Então, com esse floor criado, eu vou criar agora uma esfera. Vou criar uma esfera. Vamos voltar para a vista padrão, ó, View, Frame Default, ele volta para a vista original. E eu vou fazer essa esfera estar acima do floor. Se eu quiser que ela fique como se estivesse apoiada, eu posso tanto usar um valor aqui numérico, né? Eu sei que 100, por exemplo, como essa esfera ela tem 100 de raio e ele está contando a partir do centro, né? 100 é o raio, não é o diâmetro, tá, gente? O diâmetro é 200. Se ela tem 100 de raio, ela tem 200 de diâmetro. Então, a distância do centro até a ponta é de 100, é o raio. Então, se eu coloco 100 de altura, ela vai ficar para cima do chão. Só que ela vai ficar para cima
mas ela vai ficar tocando o chão, então é sempre bom pôr um pouquinho a mais aqui. Mas vocês também podem fazer isso visualmente, né? Mudando a vista aqui de perspectiva para a vista, para a projeção ortogonal aqui, que a gente vê o top e o front, né? Você só arrasta ela até ficar um pouco para cima, né? Não precisa ser tão preciso assim, tá? Caiu no 101 de novo. Essa esfera não tem material ainda, né? Ela é uma esfera sem material nenhum. Tá? E aqui eu já quero mostrar para vocês a diferença que faz o Ambient Occlusion. Olha só, eu não tenho nenhuma luz projetando sombra nessa cena. Mas se eu ligo a oclusão ambiente, e para ligar a oclusão ambiente eu tenho que vir aqui nos settings do render, efeito, Ambient Occlusion. Simplesmente por ligar o Ambient Occlusion, olha o que acontece. Agora já tem uma sombra de contato. Tá? Então, vou virar por aqui para poder mexer o mouse. Isso aqui é a sombra de contato. Não é uma sombra que ela não está sendo definida pela projeção de luz. Ela vai estar definida pela geometria do objeto, pelo contato de um objeto com o outro. Tá? E você já tem uma noção muito melhor de volume, né, com o Ambient Occlusion. Mas por hora eu vou deixar o Ambient Occlusion desligado porque a gente quer renders leves. Por enquanto ele vai começar a ficar pesado sozinho, tá? Não precisa do Ambient Occlusion. Então, como eu expliquei para vocês, o Cinema 4D ele tem uma biblioteca aqui do lado direito, onde está objetos, né? Aqui eu tenho meus objetos da cena, tem esse takes que a gente não viu ainda, tá? E tem o Content Browser, onde eu posso navegar pelos conteúdos. Dependendo da instalação sua do Cinema 4D, se você mandou instalar os Content Browsers, isso é opcional, vocês vão ter algumas bibliotecas aqui de materiais, tá? A biblioteca de materiais eu recomendo que vocês tenham ela instalada. Por quê? Porque mesmo que vocês forem customizar o shader, o material de vocês, se vocês quiserem um material muito específico, vocês podem partir de um material pronto e modificar, tá? Do que criar do zero um material. Então eu vou vir aqui no Content Browser e vou pegar um metal, por exemplo. E vou pegar um metal simples, um metal, um cromado, um chrome, né? Vou pegar um cromado e vou acrescentar ele à esfera. Tá? Na hora que eu acrescento, vocês vão ver que ele dá um preview de reflexo, como se ela estivesse refletindo. Deixa eu desligar esse bump. Olha só, o chrome dele vem sem canal de cor, não usa canal de cor, usa simplesmente canal de reflexo. Tá? Então é legal a gente olhar aqui e procurar entender o que foi feito. Ó. São 3 camadas de reflexo. Tá? Layer 1, o especular padrão, que está como aditivo. O especular, na verdade, ele está desligado, não precisava nem estar isso aqui. Ele está desligado mesmo, tá? E o reflexo padrão está desligado também. Então ele acrescentou um canal, um Layer 1, e esse Layer 1, ele tem algum roughness. O roughness, ele corresponde àquele blurred ou glossy reflection que eu mostrei para vocês na aula, que é quando o reflexo não fica lisinho, ele tem um desfoque, tá? Então ele tem algum roughness, esse roughness ele pesa um pouco no render, ele tem a força do reflexo, não é 100%, é 30%, tá? Mas como ele não tem canal de cor, ele acaba sendo um objeto bem reflexivo. E ele acrescentou um bump, tá? O bump é aquele que dá essa rugosidade aqui, que parece uma casca de laranja, alguma coisa assim. É um noise, ó, é simplesmente um noise. Um noise significa um ruído gerado randomicamente, né? Você pode definir aqui um seed para ele e ele vai mudando o padrão do ruído. Eu vou desativar esse bump. Por que eu vou desativar? Para a gente ver melhor esse reflexo. E olha só o reflexo, ele está refletindo uma árvore, ele está refletindo uma paisagem. Só que isso aqui é por conta do preview do Cinema 4D. Ele tem um preview de reflexo que, para que a gente enxergue o reflexo, ele coloca essa textura, tá?
Só que na hora que eu renderizo de fato, eu não vejo essas árvores. O que eu vejo, deixa eu renderizar por aqui, é o floor, né, o chão, ó, infinito, e a luz, é a luz padrão, que é uma luz que eu não consigo, ela não aparece aqui em objetos, tá? Essa luz não está aqui, ó, eu só tenho a esfera e tenho o floor, mas é impossível renderizar sem luz, então, e sem câmera. Então, mesmo que eu não crie uma câmera e não crie uma luz, ele está usando a visualização da câmera padrão, que não aparece aqui para mim, e está usando a luz padrão, que também não aparece aqui para mim, tá? Então ele está refletindo essa luz e está refletindo o chão. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que fique mais bonita essa bola, que ela fique com um reflexo legal, como esse que a gente está vendo aqui. E é aí, olha aqui mesmo está renderizando uns, nesse preview, né? Tem como se fosse uma janela branca, são sólidos brancos, render de estúdio, né? Que a gente poderia colocar aqui um quadrado branco para ser refletido. Mas mais fácil do que isso é a gente utilizar o HDRI, tá? O HDRI, como que ele funciona? Eu vou criar aqui um outro environment, que é o céu. Então ele vem aqui em Create, a gente vem em Create, Environment, Sky, tá? Sky é céu. O céu, assim como o Floor, ele é infinito, ó. É como se fosse uma esfera em torno da cena, uma esfera infinita, tá? Eu não vou conseguir encontrar o limite dela. Então vou vir aqui em View, Frame Default, né? Então esse cinza mais claro que a gente está vendo aqui é do céu. E no céu eu vou aplicar um HDRI. Então eu vou voltar aqui no Content Browser e lá em Presets, eu já estava aqui em Presets, mas dentro de Presets tem uma outra aba Presets, tá? Uma outra pasta Presets. Eu estava na pasta Materiais, né? Na pasta Presets, que fica dentro de Presets, existe uma pasta Lightning, Iluminação. Ah, professor, mas o meu... E dentro dela tem HDRI. Mas o meu não tem esses HDRIs, não tem problema. Na internet está cheio de sites de HDRIs gratuitos, tá? Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar. É só procurar por HDRI gratuito, tá? Mas como aqui no Cinema 4D já tem alguns, eu vou usar eles. Lembrando que isso aqui não são imagens convencionais, não é um JPEG, tá? Não adianta vocês pegarem uma imagem de cidade, se vocês pegarem aqui a imagem das árvores, ó, se eu jogar ela aqui, não adianta eu pegar uma foto de uma floresta, alguma coisa assim, de umas árvores, e colocar aqui atrás. O que vai acontecer? Quando eu faço isso, vai refletir. Também vai refletir, você vai ver o reflexo das árvores aqui. Mas ele não vai iluminar. A diferença do HDRI é que ele ilumina. Então as áreas mais claras da imagem vão projetar uma luz mais intensa. As áreas mais escuras vão projetar uma luz menos intensa. Então a imagem ela reflete e ao mesmo tempo ilumina, tá? E aí você consegue renders melhores. E aí eu vou renderizar para a gente ver. Já está começando a aparecer mais um pouco mais realista, né? Esse cromado. Se eu ligar agora o Ambient Occlusion, vamos ligar de novo o Ambient Occlusion. Eu vou ligar ele aqui para ter a sombra de contato. Vai ficar um pouco mais pesado o render. Mas vai ficar mais interessante, tá? O Floor não está ajudando, né? O Floor ele é cinzão, tá? E aqui tem uma mata, então na verdade, só que se eu tiro o Floor, então aí eu vou ver o reflexo total vai refletir embaixo. Só que não tem nem por que ter oclusão agora, porque ela está flutuando, tá? Mas aí você pode me perguntar, professor, mas e se eu não quiser ver esse fundo, eu só quiser ver o reflexo? É possível. E aí a gente usa aquele esquema de tag, tá? Vamos relembrar as tags. Tags são etiquetas que a gente aplica nos objetos para acrescentar neles opções, né? Então, se eu vier aqui no Sky, eu quase não tenho opção, né? Eu tenho aqui as coordenadas, basic, não tem nada. Mas eu posso acrescentar uma tag de composição. Ela vai ficar aqui em Render Tags, né? Que são tags de renderização. E eu venho aqui em Compositing. Essa tag é muito útil, tá?
Essa tag eu posso usar para dizer se um objeto vai ou não projetar sombra. Lembram lá no After que a gente fala para o objeto se ele deve ou não projetar sombra? Aqui no Cinema 4D, por padrão, todo objeto, se tem uma luz e se essa luz está gerando sombra, eu tenho a opção de desligar na luz o fato dela gerar sombra. Né? Mas a partir do momento que eu mando ela gerar sombra, todo objeto vai projetar a sombra. Então com essa tag eu posso desabilitar o Cast Shadows, por exemplo, ou Receive Shadows, então eles não vão receber ou não vão projetar a sombra. E eu posso desabilitar aqui o Sim by Camera. E aí esse Sky deixa de ser visto pela câmera, mas pelos objetos que estão os objetos que estão na cena vão continuar vendo o Sky, vão continuar sofrendo a interferência dele. A câmera que não vai ver. Então agora, a hora que eu renderizo, aí eu tenho só a esfera sem o fundo. Reparem, no entanto, que o render está meio grosseiro, né? Vocês veem que ele tem aquele... Eu desabilitei o bump, mas ele tem aquele roughness. O roughness é para gerar esse borrado no reflexo, para o reflexo não ficar tão nítido, né? Então, voltando aqui agora no shader do Chrome, ó, se eu desabilito o roughness aqui do reflexo, se eu coloco ele 0 e renderizo, aí ele não tem esse borrado. Tem um quadriculado aqui que agora que é da resolução, eu estou com 350%, tá? Mas se eu acrescento o roughness, que é uma coisa que deixa mais realista, né? Se eu coloco muito roughness, ele começa a ficar... É bonito, mas olha como é que o render pesa mais. Vejam isso. Ele leva mais tempo para renderizar, tá? Quanto mais roughness vocês colocam, maior o tempo de render. Só que eu quero melhorar a qualidade do roughness. E aí eu vou vir no meu render settings, né? E aí eu vou perceber que esse render standard do Cinema 4D, ele não me dá muita opção. Eu tenho as opções de anti-aliasing, que eu poderia mudar aqui de geometry, que deixa mais leve para best, tá? Mas isso só diz respeito à geometria, não diz respeito à sombra, a coisas relacionadas à luz, só diz respeito à geometria. Mas para ter mais opções de configurar o desfoque do reflexo, a gente vai mudar aqui de Standard para o Physical. Tá? O Physical é o segundo render do Cinema 4D. O Harder OpenGL é aquele render que não tem opção, esse sim não tem opção nenhuma. Ele é um render do preview, um render do que a gente está vendo na tela. Tá? É o render OpenGL, é o render da placa de vídeo. O Physical é o render que tem mais opções. Tá? O Standard é o padrão, para você fazer um render rápido. O Physical tem mais opções. Quando eu ligo aqui o Physical, eu venho aqui, aparece essa abinha Physical, eu continuo tendo a opção de ligar e desligar o Ambient Occlusion, eu continuo tendo essas opções aqui, o Options, o Anti-Aliasing fica desabilitado, tá? Porque agora eu vou setar por aqui, ó, pelo menu do Physical. E no menu do Physical, eu tenho um termo que é Sampler, tá? Sampler é a quantidade de vezes que ele vai calcular alguma coisa, tá? Então, por padrão, eu já tinha mexido aqui, mas por padrão, o sampler dele é esse adaptativo. Eu tenho o progressivo e o fixo. Tá? O fixo ele vai manter o mesmo sampler para todos. O adaptativo ele vai adaptar de acordo com a necessidade. E o progressivo é aquele que ele fica renderizando infinitamente. Ele vai sempre melhorando, sempre calculando mais. Tá? E você define a hora que você quer parar. Então, para a gente, o melhor aqui é deixar no adaptativo mesmo. Mas a qualidade, em vez de low, em vez de baixo, eu vou colocar aqui automática. Ele já está adaptativo, eu vou colocar automático. E aí todos os settings de sampling, eles desaparecem. E eu fico só com esse Shading Error Threshold. Tá? Então, quanto menor esse threshold, melhor fica o render. Tá? 20 é um valor alto. Para um render bom mesmo, você trabalha geralmente com 10 aqui. Tá? Só que quanto mais você mexe aqui, mais aumenta o tempo de render. Mas para o que eu quero, que é mexer no blurriness, eu não vou mexer no shading error. Eu vou vir direto aqui no blurriness subdivision, que é esse borrado do reflexo, né? E vou mudar de 2, que é a quantidade de cálculos que ele faz para o blurriness, vou mudar para 3. Tá?
E aí eu vou ter um render fit to screen. A diferença. Como que aqui está mais quadriculado, né? Está mais sujo, e aqui já está melhor. Se eu quiser deixar mais liso ainda, aí eu preciso colocar 4, vou aumentando aqueles samples. Só que lembrando que quanto melhor o render, mais demorado, tá? Ó, é só ver aqui o render time. Ó. Esse aqui primeiro levou 14 segundos, o segundo levou 18. Tá? Vou voltar aqui no meu shader do Chrome e agora eu vou ligar o Bump, tá? Que eu tinha desligado. O que o Bump faz é isso, ele pega um mapa de tons de cinza e as áreas que são mais brancas para ele, ele entende como se estivesse no limite de altura, né? E aí eu vou definir, lógico, isso por aqui, né? No Strength, né? Então o limite passa a ser o limite da força passa a ser o branco e o limite de mínimo passa a ser o preto. Então ele gera uma rugosidade, senão eu não consigo passar o mouse em cima. Ele gera uma rugosidade como se essa superfície não fosse totalmente lisa, tá? Como se a esfera, porque materiais cromados não necessariamente eles são perfeitamente lisos, né? Então ele tem esse bump. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa esfera. Okay? Para duplicar eu posso arrastar simplesmente com o Ctrl, tá? Segurando o Ctrl aqui e arrastando, eu crio uma duplicata. E eu vou pegar um outro shader. Vou lá em Content Browser. E também já vou pegar um outro HDRI. Olha aqui os HDRIs de estúdio, né? Por que eu vou pegar um outro HDRI? Porque se eu pego um HDRI de estúdio, tipo o Photo Studio 2 Lights, 2 luzes, né? Vou pegar esse aqui também. Esse da câmera. Esse aqui é legal porque ele aparece a câmera, tá vendo que está fotografando? É bem realista mesmo. Você consegue ver no reflexo como se fossem os holofotes, né? Os refletores, né? Holofotes não, os refletores e a câmera, tá? E a parede aqui do estúdio, tá? É bem legal para simular um estúdio. E vou pegar um material de metal de novo, lá em metal. Mas agora eu vou pegar um desses materiais que tem aqui embaixo. Ó, isso aqui é transparência, tá? Mas esses que trabalham com displacement map. Vocês veem que ele deforma mesmo a geometria do objeto, né? Então vou pegar um que deforma bastante aqui. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui. Vou pegar ele, tá? Esse material. E vou aplicar na segunda esfera, vou tirar esse material do cromado e vou aplicar o material que deforma. Tá? Vou substituir aqui no Sky, vou tirar o reflexo da natureza e vou pôr esse de foto do estúdio. Tá? E aí eu vou aproveitar e vou ligar o chão de novo. E vou renderizar. E aí vocês vão me perguntar, mas por que ele não deformou a geometria do objeto? Igual no preview aqui, ó, que a gente viu que estava bonitão, né? No preview do material, eu vejo que o objeto está todo deformado. E aqui não deformou. Por dois motivos, tá? Primeiro, que quando você vai deformar uma geometria, você precisa ter resolução na geometria. Então você precisa ter polígonos suficientes para fazer a deformação. Eu precisaria ter mais resolução aqui para poder... Vou colocar aqui, por exemplo, 48 em vez de 16. Só que agora, se eu renderizar, eu vou continuar não vendo a deformação. Por quê? Porque essa esfera aqui, ela ainda é um objeto paramétrico. Eu não digitei o C, lembram? Eu não converti ela para um polígono. E para deformar, quando eu quero fazer modelagem poligonal, quando a gente fez aquela taça no semestre passado, a gente criou o cubo e a primeira coisa que a gente fez foi digitar o C para transformar ele num objeto editável, né? O C significa transformar em editável, tornar editável, né? Então, como o displacement ele de fato mexe na geometria do objeto, eu preciso transformar ele num objeto editável. Digitei o C, modificou o polígono, olha só como ele agora está deformando.
tá? Ainda não está igual o preview? Não está porque eu preciso aumentar a intensidade da deformação. Eu venho aqui no... Ó, reparem aqui, ele também não tem o canal de cor, ele tem um canal de reflexo, esse material, ele tem um canal de difusão, esse canal de difusão, ele aplicou um noise, tá? Então, o reflexo difuso, que é o reflexo base dele, né, ele tem um ruído, tá? Ele também tem um bump, só que o bump ele não está com noise, o bump ele está com uma textura semelhante à do displacement, então ele está com o bump e está com o displacement, tá? É normal fazer isso, é a mesma coisa que usar displacement e normal map juntos, tá? Às vezes um ajuda o outro, você pode pôr o bump e o displacement com a mesma textura ou um mapa de normal com displacement, tá? E aí eu vou aumentar aqui para 10 o rate é a altura, né? Não vou mexer na força, a força já está 100%, a altura da deformação eu de 3 passei para 10 e vamos ver o que acontece. Agora ele está deformando bem mais o objeto. Então, muitas vezes, você não precisa de fato modelar. Muitas vezes não, mas às vezes você não precisa modelar o objeto deformado. Quando você aplica um mapa de deformação, repare que esse mapa de deformação são simplesmente umas linhas, ó. Só que elas têm um degradê, não é preto, branco, preto, branco. Tem um degradê do preto para o branco. Então, isso faz com que a área mais intensa aqui de preto afunde, a mais intensa de branco salte para fora. E nesse degradê ele faz essa rampa entre um e outro, né? E aí você consegue criar a geometria. Isso aqui foi criado dentro do próprio Cinema 4D, tá vendo? Ele criou um gradiente, né? E aí eu tenho a oclusão, como eu disse, ela tá boa. Na verdade, eu não preciso aumentar ela, não. Eu ia aumentar. O que eu, de fato, deveria aumentar agora para fazer o render final é aumentar os samplings do blurriness, né? Que não tá legal, ó. Tá umas manchas feias, né? Dos dois, né? Dos dois blurriness, tá? Um render realista, assim, mais realista, usando shaders e HDRI, tá? O principal aqui, na verdade, é o HDRI, tá? Que já vai fazer toda essa iluminação e tudo mais. Por último, mas não menos importante, a gente vai agora renderizar ele, mas separando em camadas, tá? Como que eu faço então para separar em camadas esse render? Que é uma coisa que a gente viu também. Aqui nos render settings, eu tenho essa opção multipass aqui embaixo. Aqui em Effect é onde eu acrescentei o Ambient Occlusion, mas do lado de Effects tem o multipass. E aqui no multipass eu posso definir quais passagens de render eu quero renderizar separado. Então eu posso vir aqui, ó, e acrescentar no multipass. O RGBA Image é como se fosse a imagem final. Ela não corresponde exatamente à imagem final, mas é próxima, tá? RGB Alpha Image. Então eu ligo ele. Eu vou ter de qualquer forma, ó, aqui em Save, eu vou ter o render final, mas quando eu ligo o multipass, eu vou ter também o render separado. Então o render final vai continuar com aquele setting stiff, tá? Eu posso ligar o Alpha Channel, eu devo ligar o Alpha Channel, na verdade, né? Porque aqui eu não tenho Sky, né? Eu até coloquei o Sky para ficar invisível, né? Que eu desabilitei aqui no Sim by Câmera. Se eu deixar o Sky visível, não tem por que eu ligar o Alpha Channel. Aí ele vai renderizar o céu aqui atrás. Mas como o Sky está invisível, eu ligo o Alpha Channel, tá? Porque aí vai gerar transparência aqui atrás. Então, além da imagem regular, eu vou gerar as imagens multipass. E as imagens multipass, elas vão no formato PSD, tá? Quer dizer, eu vou ter um PSD com muitas camadas, um multilayer file, tá? Então, cada camada vai ser um pass diferente de render, tá? Então, eu liguei aqui o RGBA, eu vou ligar também o difuso, por causa que tem um canal difuso, como a gente viu, nesse shader aqui tem um canal difuso, que tem um noise, né?
Eu vou ligar Shadow, não precisa porque eu não estou usando Shadow. Eu vou ligar Especular, o que tem é Ambient Occlusion. Então eu vou ligar o reflexo, tá? Lógico, tem bastante reflexo. Não tem refração, porque não tem transparência, né? A refração é da transparência. E tem Ambient Occlusion, tá? Vou definir aqui um local de saída. Mas na verdade eu vou renderizar só um frame, né? Eu não vou renderizar só o frame atual. Então não vai ser uma sequência de imagem, né? E aí agora, a hora que eu clico no Picture Viewer, embora pareça ser a mesma coisa, como eu defini um local de saída, ele está gerando um arquivo mesmo, ó, render mp psd, e vai gerar o arquivo render também, tá? E se eu vier aqui em Layer, já dá para eu ver as camadas que ele está refletindo, ó. Não dá para ver aqui, mas olha só, tá? A especular, a difusa, o background, o canal alfa, né? Ambient Occlusion e reflexo. Reparem também que cada camada tem um blend já definido, então o reflexo vem com aditivo porque ele é preto o fundo. O Ambient Occlusion vem com multiply, porque como a oclusão é cinza, ela tem que ser sobre um fundo branco. O reflexo, como é claro, ele tem que ser sobre um fundo preto. Então cada um tem o seu blend, né? Esse aqui está como aditivo, esse aqui está como multiply, esse aqui está como aditivo de novo, esse aqui está normal, canal difuso. Quando eu ponho o single pass, então olha só como é que ficou o render. O canal ambiente de Ambient Occlusion está assim, é só a oclusão, ó, as áreas de oclusão. E aí na hora de montar isso no After, se eu quiser, eu posso jogar um curves aqui, um brilho e contraste, alguma coisa, e intensificar, deixar mais contrastado, deixar mais forte essa oclusão, né? O especular, ele pegou a especular da primeira esfera, ela tinha sim uma especular. Então tem um brilhinho especular. O canal difuso não pegou aquele noise, né, daqui, eu achei que ia pegar um noise e tal. Aqui é composto, né, o background, e o reflexo são só os canais de reflexo. Então, de repente, se eu quiser aumentar, dar um glow só no reflexo, né, eu posso usar esse canal de reflexo para intensificar. E o alfa para fazer a composição. Ok, pessoal? Então é assim que funciona a questão do render em passagens, né, no cinema 4D, e a configuração de render, né, do physical. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula ficou um pouco maior do que eu esperava. Eu vou provavelmente tirar na edição os tempos de render, tá? Para vocês não terem que ficar esperando, até para ela diminuir um pouco. E vejo vocês então nas aulas, nas salas de aula virtual. Boa semana para todos, até semana que vem.